Graça e paz, família, graça e paz, meu amigo, graça e paz, meu amado, estimado e valoroso irmão. Gratidão damos a Deus pelo dia, por outro momento da nossa vida, estarmos juntos aqui nas nossas meditações diárias, buscando relacionamento, intimidade e profundidade com a palavra de Deus. Tá certo? Hoje, dia 20 de setembro de 2024, né? Temos aqui esse equipamento de pressão aqui no braço, tá? É só um equipamento de pressão para fazer um mapeamento, para saber se está tudo normal ou se já existe algum problema, né? Que a vida é assim, como minha mãe diz, alguém tem que ganhar para o outro entrar no jogo, ou alguém tem que perder para o outro entrar no jogo. Mas vamos, com muito temor e muito tremor, meditar na palavra de Deus outra vez, hoje nesse dia 20. Vamos pegar o capítulo 10 do livro de Juízes e o versículo 16, que fala o seguinte: E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Nós estamos seguindo diariamente essa série de passagens ou série de capítulos que falam sobre a história de Israel, né? No tempo que nós chamamos de tempo dos juízes. O tempo dos juízes se caracteriza principalmente, eu fico olhando assim que se caracteriza, porque na verdade, para mim, na minha concepção, pelo que eu leio, pelo que eu analiso aqui a palavra do Senhor, Israel sempre se caracterizou por uma oscilação entre estar no caminho do Senhor e negar o caminho do Senhor. Ou seja, quando eu falo negar, desobedecer, se envolver constantemente com práticas diferentes. E isso não se deu apenas porque ele deixou de cumprir exatamente a caminhada de Deus no sentido de expulsar os povos. Expulsar, a expressão expulsar aqui, ela é bem mais ampla, né? Ela é bem mais profunda. Expulsar aqui quer dizer que aniquilar, exterminar, destruir os povos das regiões em que eles passaram a habitar, que eles tomaram posse. Não, toda a caminhada de Israel, sempre, desde que saiu da terra do Egito, ele sempre houve uma inconstância em relação ao seu posicionamento com Deus. Mas o interessante disso é que Deus sempre mostrou um amor incondicional sobre aquele povo. Se a gente pegar os momentos antes do Egito, também assim se deu, né? Desde a época de Abraão indo para aquelas terras, já com sua própria família, com Ló. Ou seja, a geração, a formação desse povo sempre teve muitas inconstâncias, muitas rebeldias, muitas desobediências. E aqui nesse tempo de juízo o negócio é mais, vamos dizer assim, mais latente, mais latente, mais expressivo, mais visível. E aí é um tempo em que as pessoas passam a buscar a viver de acordo com sua conveniência, de acordo com seu entendimento, já deixam as regras da própria vivência em sociedade, em especial as regras ligadas a como Deus determinou, né, ou determinava a sua vivência, a sua experiência sobre essa terra, de lado, e passam a viver. E a imoralidade sexual, a idolatria, aí ela realmente foi muito constante. E é um negócio tão marcante isso, tão visível, que nós temos, por exemplo, como o último juiz que nós já havíamos tido, que foi o Gideão. Ele teve 70 filhos.
70 filhos isso caracteriza um número de mulheres bastante expressivo, sendo que da vontade do Senhor é sempre que o homem tivesse uma única mulher, né? Uma única mulher. Então, por aí você vai percebendo. Então, nós estamos eternamente nesse descompasso. E aí, o povo de Israel, ele está apenas, vamos dizer assim, marcando, demonstrando de uma forma clara que o povo de Israel nos representa, né? A nossa essência daquilo que nós somos. E Deus fica ali do outro lado, ou seja, com aquele mesmo amor, com aquele mesmo cuidado, com aquela mesma paciência, esperando uma transformação verdadeira, uma transformação real do indivíduo. Fica esperando da gente, mas a gente também, assim como esse povo judeu, a gente é constante nas nossas indiferenças, na nossa desobediência, na nossa falta de tato, falta de percepção e falta até de amor com as coisas de Deus. E esse povo aqui, outra vez, ele se marca por esse cenário, se marca por essa característica insana de desobediência. E é o que vai acontecendo. Então, primeiramente aqui, ele faz uma marcação temporal, que tem dois juízes que se levantam, mas a Bíblia não estabelece muitas informações, só fala que eles livraram Israel, que é o rei Tola, né? O juiz Tola e o juiz Jair, né? E ele, no juiz Jair, ele acrescentou um pouco mais, ele disse que ele teve 30 filhos que andavam em 30 jumentos, 30 filhos, 30 jumentos, e possuíam 30 cidades, demonstrando muito provavelmente que era um homem que caracterizava-se pela abundância, né? Um homem caracterizado pela abundância, creio eu, que tinha uma certa influência, um certo poder, então se estabeleceu como juiz, mas a Bíblia não entra nas searas, não desmiuça o que eles fizeram. E fala que depois disso, eles mais uma vez, quando a gente olha ali no versículo 6, para você ver como a coisa estava realmente gritante, ele diz assim: então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não o serviram. Olha a quantidade de deuses, olha a quantidade de, vamos dizer assim, de devoção e de submissão do povo de Israel, de um povo que, desde o Egito, né, como Deus está sempre falando aqui na Bíblia, eu vos tirei da terra do Egito com mão forte, eu sustentei no deserto, eu os dei essa terra, e mesmo assim, aqui, claramente, ele diz que eles serviram esses deuses, e eles deixaram e não serviram ao próprio Deus, ao Deus de Israel. E isso, é claro, como isso se repetia diversas vezes, e se repetia, e eles voltavam sempre a clamar ao Senhor. E todas as vezes que o povo clamava ao Senhor, eles eram atendidos, eles eram aceitos pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela dádiva de Deus. E eu volto a dizer, e o povo de Israel representa para a gente exatamente uma imagem, é uma imagem praticamente nua e crua daquilo que nós somos na nossa caminhada cristã, desobedientes. A gente está sempre clamando a Deus, no sentido, se a gente parar para fazer uma reflexão real do que é nossa vida em relação, por exemplo, à nossa submissão a Deus, a gente está sempre clamando, buscando, pedindo, apresentando sonhos, apresentando projetos, apresentando desejos, mas
o orar no sentido de termos gratidão, de darmos gratidão a Deus, efetivamente pelo que vivemos, pelo que temos, pela companhia diária de Deus, não é uma tarefa habitual para o crente normalmente. Porque o crente está sempre pedindo, porque ele está sempre buscando algo no sentido da sua prosperidade terrena. E é importante a gente ter essa marcação também, porque as nossas promessas, elas não passam efetivamente por aqui, pela vida pela vida terrena. Não que a gente vai viver de uma forma abandonada. A palavra de Deus diz que nunca, a Bíblia diz que Deus nunca viu um justo mendigar, né? Ou seja, que nós não mendigaremos. Mas o problema é que passamos a ter a nossa vida pautada na busca constante, na busca, vamos dizer assim, intensa pelas coisas materiais e não pelas coisas de Deus. E nessa busca a gente acaba fazendo adoração por deuses estranhos, porque a gente ocupa a nossa vida efetivamente com as coisas do mundo, porque a gente quer conquistá-las e acaba tendo pouco tempo para agradecer a Deus. E esse povo já não tinha mais gratidão a Deus. Esse povo já estava completamente envolvido e misturado por práticas imorais, por seu envolvimento com mulheres diversas. E o principal ponto aqui que causava a corrupção desse povo era justamente a mistura com as mulheres. E a Bíblia fala em alguns pontos, em algumas passagens, sobre as mulheres desses povos, que certamente deviam ser mulheres muito bonitas. E as mulheres bonitas acabam seduzindo com facilidade o homem. E como a condução da vida desse povo, a condição desse povo passava pela conduta efetiva dos homens, né? Por aquilo como os homens se manifestavam, os homens se apresentavam ao Senhor, o prazer, o envolvimento deles com a adoração, o envolvimento deles com a submissão e a servidão de nosso Deus, eles certamente, os homens, já não estavam muito focados nisso, porque é sempre focado nas suas conquistas materiais, nas suas conquistas pessoais, algo muito presente, muito ainda vivido, agora não exatamente pelo povo de Israel, agora pelo povo que é denominado e chamado de Igreja do Senhor, que isso, no caso, somos nós. E aí, nessa percepção aí, quando a ira do Senhor desce sobre esse povo, né? Desce nesse povo, eles passam aqui no versículo 8, está registrado o seguinte: e naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam além do Jordão, e na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então, eles começam a oprimir esse povo, começa conquistando a partir ali da tribo de Rubem, Judá, de Rubem, de Gileade e também a tribo de Manassés, e depois eles passam o Jordão e começam a atacar as demais tribos de Israel, ou seja, praticamente todas as tribos, assim de uma forma genérica, começam a ser oprimidas, e isso começa a ficar extremamente desgastante, um fardo extremamente, vamos dizer, pesado para aquele povo. E aí eles voltam a clamar. E aí nesse clamor, Deus já muito chateado, Deus já muito triste, Deus já muito decepcionado com o povo, porque Deus conhecia esse povo, mas era impressionante como é que a rebeldia se tornava tão constante, que Deus, de forma entristecida, lhe responde no clamor desse povo. E responde desse povo dizendo que ele diz assim, versículo 13: contudo, vós me deixastes a mim e servistes aos outros deuses,
pelo que não vos livrarei mais. Ou seja, há um cenário aqui de tristeza realmente, de um abatimento, de uma tristeza como não é natural para a gente representar um pouco da decepção de Deus em relação ao seu povo. E é uma decepção que eu acho engraçada, é o seguinte, é que Deus sabe tudo, mas mesmo sabendo tudo, nessa hora Deus, as palavras que tenta representar sentimentos humanos, sentimentos da nossa experiência e vivência prática, passando ali para que a gente possa entender o cenário daquilo que Deus sentia. Deus disse que não livraria, mas no clamor, mesmo clamando, mas no clamor, mas além do clamor, esse povo, ele agora se levanta e quer demonstrar verdadeiramente que agora está novamente voltando ao Senhor, quer novamente servi-lo, quer novamente amá-lo, quer novamente respeitá-lo e quer prestar a sua adoração somente a Deus. Eles agem do versículo 15 ao 16, ele diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre deste dia. E aí, a partir daí, eles tiram tudo o que serve como pedra de tropeço. Eles tiram aqueles deuses, eles afastam a adoração e eles se voltam, então, ao Senhor. E aí é o que entra na concepção do início do nosso devocional, quando ele diz: apesar do Senhor ter manifestado ao povo de Israel, né, não porque ele queria aquilo, mas ter manifestado que ele não os livraria mais, o amor do Senhor que ele tem por cada um daquilo que é seu povo, por aquilo que participa do seu reino, por aquilo que ele tem como preciosidade, fala mais alto. E aí é que a gente entra aqui. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Aí Deus, mesmo não querendo mais ver para aquele povo, como ali ele tinha dito, mas o amor de Pai, o amor de Senhor, o amor de quem cuida, e agora especialmente mantendo esse amor agora pela sua igreja, né? Agora na qualidade de Pai, ele se angustia, ele se coloca novamente pronto para resgatar, pronto para oferecer refúgio, para oferecer recôndito e para oferecer um caminho de remissão. E esse caminho de remissão hoje, para nós que somos a igreja, chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que nos redimiu dos pecados, aquele que entregou a sua vida para nos salvar, aquele que nos corrigiu diante da nossa caminhada do Senhor. Jesus Cristo, aquele que nos conduz à presença do Pai Eterno. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus Cristo, aquele, o único que tem a possibilidade real de te apresentar diante do Senhor, te apresentar diante de Deus e te representar como um advogado fiel e justo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que verdadeiro te ama. Tá certo? Amado filho, amado irmão, amado amigo, que a graça do Pai, que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, e com todo cuidado e com todo amor, agora seja acolhida pelos nossos corações, para não mais angustiar, né, a alma do nosso Senhor. Né? Que a gente agora possa trazer alegria ao nosso Senhor, porque é muito amor que Ele tem por nós, e que Deus possa te cuidar a ti e tua família, irmão.